Porque lá no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson enfrenta de novo uma crise política. Hoje à tarde, o premier será alvo de um voto de desconfiança dentro do Partido Conservador, que pode levar à saída dele do cargo, por causa do escândalo envolvendo as festas clandestinas durante a pandemia. Quem está acompanhando tudo de pertinho é a nossa correspondente Denise Doris, que vai nos explicar. Denise, aqui no Brasil a gente não tem um sistema parlamentarista, então essa história de voto de desconfiança é um tanto quanto estranha para a maioria dos brasileiros. Primeiramente, um bom dia para você. Explica para a gente como é que funciona isso, se é uma espécie também de fogo amigo, porque vem de dentro do partido, e qual pode ser o saldo dessa história. Oi, bom dia, Jairo, Marcela e a todos. Olha, fogo amigo eu não diria, né? É um mecanismo do sistema parlamentar de governo em que os integrantes do próprio partido do primeiro-ministro decidem se ele continua como líder da legenda e aí, consequentemente, continua primeiro-ministro ou se ele sai, deixa de liderar o partido e deixa de ser primeiro-ministro, porque uma coisa é intrínseca à outra, né? O líder do partido, vencedor, é o primeiro-ministro. Então, o que vai acontecer é o seguinte, hoje às 6 da tarde, aqui no horário local, para vocês 2 da tarde, tem essa votação no parlamento entre os parlamentares do partido de Boris Johnson. E por maioria simples, eles vão decidir se ele fica ou se ele vai. O que pode acontecer? Se ele perder esse voto de desconfiança, como eu disse, ele deixa de ser o líder do partido e continua como primeiro-ministro só mais alguns dias até que uma outra pessoa do partido conservador ocupe o lugar dele. E aí é uma decisão também do partido, né? Então os eleitores escolhem os seus representantes, aquele partido que consegue eleger mais representantes é o governo, é o partido que governa e esse partido tem um líder. Então é mais ou menos assim que funciona em linhas gerais. Boris Johnson, a gente sabe, né? Vem já enfrentando muitas polêmicas, principalmente por causa do Partygate, como ficou conhecida a investigação aí sobre as festas que aconteceram no gabinete e também em outros escritórios do governo enquanto estava todo mundo em lockdown. Ele apareceu em fotos, primeiro disse que não sabia que estava quebrando regra, depois disse que sentia muito, que pedia desculpas. Então, assim, claro que isso não pegou bem. Desde que começou a sair essas denúncias, o Partido Conservador, né, alguns líderes mais rebeldes, como estão sendo chamados aqui na imprensa britânica, começaram a enviar cartas para um comitê do partido dizendo que não confiam mais no primeiro-ministro. Quando esse número de cartas chegou a 54, ou seja, 15% dos parlamentares conservadores, aí estabelece-se então esse voto de desconfiança, que é o que vai acontecer hoje. O curioso é que esse número de 54 foi atingido na semana passada, mas na semana passada, como a gente sabe, o Reino Unido estava em festa por causa do jubileu de platina. Aí isso foi segurado, né? Ninguém contou para ninguém. Hoje, 8 horas da manhã, a notícia foi divulgada e desde então só se fala nisso. Boris Johnson está mantendo a agenda normal de compromissos políticos, mas está também trabalhando muito, ele e os seus políticos mais próximos, seus ministros, para conseguir apoio do Partido Conservador, né, dos parlamentares do próprio partido para permanecer no poder. Então ele já emitiu mensagens, né, e agora às 4 da tarde também, daqui a meia hora para vocês, 1 da tarde, ele vai falar em privado com o seu próprio partido para tentar se defender. Informações de bastidores dizem que ele vai alegar que venceu as eleições, que ele está à frente das crises mais complicadas dos últimos tempos, por exemplo, a pandemia, e que ele está muito focado agora nos problemas da população, por exemplo, o alto custo de vida. Então, que esse voto tem que passar uma régua e a gente tem que seguir em frente. É isso que dizem que ele vai falar para esses parlamentares. O resultado desse voto de não confiança, que pode mudar aqui o rumo da política britânica, vai ser anunciado às 5 da tarde no horário do Brasil, 9 horas da noite aqui no Reino Unido. Então, dia bem agitado e de grande expectativa por aqui. Com certeza, Denise. Vamos acompanhar então essa votação, esse voto de desconfiança ao qual está submetido, né, o primeiro-ministro britânico. Vamos ver o que acontece, se de fato sai a renúncia dele ou não. Obrigada, viu?